Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, dando continuidade ao pensamento do Agostinho, do Santo Agostinho. Vamos para a nossa terceira e última aula sobre este representante máximo da patrística. Nós falaremos nessa aula sobre o conceito de pessoa, ou sobre a formação do conceito de pessoa, e sobre a teoria da iluminação. Você talvez estranhe o fato de nós não comentarmos sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Esse ponto, que está mais associado à política, nós falaremos na hora oportuna, na aula oportuna sobre filosofia política. Tudo bem? Então vamos lá. Lembremos que a aula 2 ela terminou com a conclusão de Agostinho sobre o mal moral, né? Ou seja, nós, como indivíduos, como seres humanos, nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho da verdade, e esse caminho da verdade ele se resume a Deus, e o caminho do pecado, que seria a desobediência em relação às leis divinas. Certo? Nós paramos nesse ponto. Então, eu trouxe uma frasezinha bem conhecida aí do Santo Agostinho, para que a gente possa continuar a partir daí. Olha que frase esclarecedora sobre o que nós falamos até agora. O bem que está em mim é obra tua, teu dom. O mal que está em mim é meu pecado. Então, essa frase, ela resume, e eu acredito de uma maneira muito, muito, muito fácil de ser entendida, aquela ideia de que o mal não é algo próprio de Deus, não advém de Deus, mas que o mal ele é ocasionado, o mal entre aspas, porque nós vimos que esse mal não existe, né? Mas que o mal ele é ocasionado por uma decisão do indivíduo, decisão da pessoa. Então, quem é essa pessoa que o Agostinho está falando? Quem que é o indivíduo que o Agostinho está falando? Quem que é esse ser humano? Ele, né, esse ser humano, essa pessoa, ela é de carne e osso. Ou seja, não estamos falando de um conceito abstrato de ser humano. Não estamos falando de um conceito genérico de pessoa. O que o Santo Agostinho está querendo trazer, né, à tona, algo que era novo, que representa uma novidade em relação ao pensamento grego antigo, é que as pessoas das quais Agostinho fala são pessoas viventes, né? São pessoas viventes. Dentro do cristianismo, então, essa ideia de pessoa, ela toma ela toma ares de mundo concreto mesmo. Ou seja, para o cristianismo, para Santo Agostinho, nós temos João de não sei quantos anos, de não sei, trabalha com o quê, e que João, especificamente, tem uma vida a ser levada. Né? Isso envolve os contratempos pelos quais ele tem que passar, isso vai envolver as suas decisões particulares, e etc, etc, etc. Estamos falando de Maria, de não sei quantos anos, mãe não sei de quantos filhos, que sofreu não sei o quê, papapá, 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 né?
por que que isso é uma novidade? Né? Por que que esse conceito, o que é a pessoa? Então, esse conceito que eu coloquei, conceito de pessoa, é a ideia de que, para o Santo Agostinho, não existe, ou melhor, essa abstração, o homem e tudo mais, é muito superficial. Né? Para o cristão, a humanidade, né, a ideia de humanidade, a palavra humanidade, ela é muito superficial. Por quê? Porque ela não dá conta das dificuldades e do caminhar pelos quais cada um de nós passa diariamente. E porque só assim é possível entender e só assim é possível colocar tudo no mesmo pacote, a ideia de que Deus conhece a cada um até o seu último fio de cabelo. A ideia de que cada um não fosse dessa maneira, seria impossível compreender a ideia de que cada um tem coisas próprias, particulares, para passar. Né? Para passar. Isso é o importante para o Santo Agostinho. É essa relação entre indivíduo e divindade. E se vocês quiserem, rigorosamente, o que importa para Agostinho é como que Maria, de não sei quantos anos, de nascida não sei onde, se relaciona com Deus. Não é a humanidade. Eu espero que isso esteja claro. É cada um de nós. Né? É cada um de nós. E por que isso é novidade? Porque no universo grego antigo, você não tem essa preocupação com o sujeito particular. O sujeito particular, ele é um acidente. Né? O mundo, né? De novo Platão, o mundo verdadeiro, no mundo verdadeiro as coisas são estáveis, são eternas, são perenes. Agora, João não é estável, não é eterno, não é perene. João irá morrer. Portanto, o que interessa é a ideia de indivíduo. Né? A ideia de indivíduo. A forma do indivíduo. Nós, lá para o ambiente grego, isso também para o Aristóteles, né? Platão, Aristóteles, para eles lá, a nossa existência, ela está ela tem um grau ontológico, né? Falamos isso na segunda aula, o que é ontologia, dá uma olhada lá. Ela tem um grau ontológico muito abaixo propriamente das formas, ou da ideia, ou da substância de indivíduo, né? Da substância indivíduo. Da substância indivíduo lá do Aristóteles. E por que tem que ser assim? Quer dizer, por que o Santo Agostinho ele está tão preocupado em definir essa ideia de pessoa? Por que ele está tão preocupado em chamar a atenção para as individualidades, para as pessoas existentes de fato com contexto de vida X que nunca vai ser igual ao do outro sujeito, etc, etc. Porque só assim só assim não, mas porque desta maneira, ou seja, individualizando, desconsiderando a ideia mesmo a ideia universal e abstrata de indivíduo, você consegue encaixar melhor um outro elemento que é a fé. A fé. A fé, portanto,
Por que ela se encaixa melhor? Porque a fé ela é particular. Porque a fé ela é única e exclusiva daquele que a possui. Vou colocar aqui. Né? O que... Opa, vou chamar a lousa aqui. O que está em jogo aqui é a ideia de fé. Fé. Né? Então, né? De novo, continuando, porque é José que tem determinada fé, e essa fé, ela é única, ela é mais do que única, ela é incomunicável. Ou seja, a fé que José tem em relação a Deus não é passível de transmissão. José não ensina a fé. Essa é a ideia. Ninguém ensina ninguém a ter fé. Por isso que o jogo todo, o lance todo, né, do Agostinho e do catolicismo, né, de uma maneira geral, é essa intimidade entre alguém, de novo, vou repetir essa aula inteira, alguém de carne e osso, que nasceu num lugar, que tem não sei quantos anos, que tem o dedo da unha encravado. O dedo da unha encravado é ótimo, velho. A unha do dedo encravada, né? É esse cara, é a relação íntima entre esse cara aqui e Deus. E essa relação aqui, permeada pela fé, né? Permeada pela fé, ela é incomunicável. Não dá para você falar, não dá para você ensinar. Ah, eu amo Deus tanto assim. Tanto assim quanto. Não dá, né? Eu estou tanto assim ligado a Deus, mas quanto? Ninguém vai na igreja para aprender a ter fé. Sempre falo isso em sala de aula. Nós vamos à igreja, nós vamos aos terreiros, nós vamos aos templos para avivar a fé. E mais outras relações sociais, enfim, mas né, vamos ficar só no plano religioso para avivar a fé, para aquecer a fé, para dar um up aí na fé. Mas a fé é íntima, né? Lógico. Né? Essa é o caráter de intimidade, ele é próprio da fé, né? A fé de cada um. É exatamente isso, a fé de cada um. Né? A fé de cada um. Então, o lance todo, né? Então acho que fica claro por que tem que ter a pessoa. Porque tem fé, né? Então a pessoa e fé são duas partes, dois componentes que não podem estar dissociados, né? Eles têm que estar juntos para que a gente consiga entender toda essa preocupação de Deus para conosco também. Algo que lembra lá nos seus estudos de Platão e Aristóteles, os deuses, entre trilhões de aspas, de Platão e Aristóteles, eles não estão nem aí conosco, afinal de contas eles são perfeitos, eles não têm nada a aprender com cada um de nós. E a questão, e para o cristianismo isso é diferente. Né? Nós comentamos na primeira aula lá de introdução geral à filosofia medieval. Quer dizer, existe a ágape, existe esse amor gratuito. E para que exista este amor gratuito, tem que existir a fé, né? A maneira particular com que cada um de nós se relaciona com a divindade. Né?
se relaciona com a divindade. Então, gente, a ideia que aparece aqui, o bem que está em mim é obra tua, teu dom, o mal que está em mim é meu pecado, coloca aquele conceito de vontade, né? Então, o sujeito que não tem fé, o sujeito que escolhe o caminho do pecado, ele tem má vontade. Ele tem má vontade. E isso está autorizado. Por quê? Porque é a ideia de pessoa. Isso está autorizado. Ou seja, o cara, ele escolheu o errado. De novo, eu abro o parênteses e faço a pergunta. Será que se sustenta essa colocação do Agostinho? Se tem dois caminhos, um caminho é certo, outro errado, de antemão, será que está certo? Quer dizer, será que é possível pensar assim? Fecha parênteses, não daremos a resposta, se é que tem, né? Não vou comentar mais, mas aqui na filosofia do Santo Agostinho, esse é o jogo. Existe claramente o caminho da verdade e existe o caminho da perdição. Ainda que exista já, claro, esses dois caminhos, ainda que existam claramente esses dois caminhos, o homem específico de carne e osso, José da Silva Sauro Antônio Castro, ele tem o livre-arbítrio de aplicar a sua vontade. Bom, se isso está claro, né, se está clara essa ideia de pessoa e da intimidade entre fé e pessoa, entre fé e divindade, né, que dando a ideia de pessoa aí, né, o link de pessoa, a gente pode avançar para o nosso último tópico aqui da aula, que é a teoria da iluminação. Iluminação. Essa teoria da iluminação, ela ficou muito conhecida a partir dessa frasezinha aqui, que vocês têm certeza absoluta. Se não é a primeira vez que vocês têm contato com Agostinho, vocês já ouviram de outros professores, já leram em outros lugares. Crer para conhecer, conhecer para crer. É aquela velha história, né, de que na época medieval a fé se sobrepõe à razão. A fé se sobrepõe à razão. Então, gente, vamos ser um pouquinho menos simplista, tá? É verdade que na época medieval a fé ela está em um patamar acima do que a razão humana. Mas também é verdade que em todos os medievais, sejam eles o pessoal da patrística ou da escolástica, mas também é verdade que houve um esforço enorme para que razão e crença, para que razão e fé estivessem juntas, para que razão e fé estivessem no mesmo patamar. E por quê? Porque quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o que é isso exatamente? O que é essa imagem e semelhança? O que nós temos de igual? Ou o que nós compartilhamos de Deus? A razão. É a razão, é a nossa faculdade de pensar, é a nossa faculdade de julgar,
É o nosso discernimento que nos faz a sua imagem e semelhança. É nesse sentido que você deve entender essa frase, por favor. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é fisicamente, não é corporeamente, não é nada disso. É a questão da razão. Deus, a razão pura, a razão em si mesma, e nós compartilhamos dessa razão. E a questão é, por quê? Quer dizer, por que a razão nos foi colocada? Porque a razão, o ato de conhecer, a razão, ela vai servir de caminho para a confirmação. Ela vai servir de caminho para que consigamos chegar na fé, na crença. Fé em quê? Na existência de Deus. Crença em quê? Na existência de Deus. Então, gente, vamos tomar cuidado com essa afirmação. Crer para conhecer, conhecer para crer. O que é esse filosofar na fé? Repito. O crer é, claro, a crença, a fé na existência de Deus. Então, se eu estou convicto da existência de Deus, olha lá, a fé, né? Se eu estou convicto da existência de Deus, eu vou eu sou capaz, melhor dizendo, eu sou capaz de dar as razões pelas quais eu acredito em Deus. Olha lá, crer para conhecer. Então, acredito em Deus e, tendo este postulado muito bem firme na minha pessoa, eu me valho da razão para justificá-lo. Justificar essa minha crença. Então, a razão voltada para a explicação de Deus. Só que essa explicação de Deus, ela foi anteriormente postulada pela minha fé. Pela minha fé. E quanto mais e agora vamos para o conhecer para crer. Quanto mais eu justifico por meio da razão, quanto mais eu torno robusta as minhas justificativas para a existência de Deus, mais eu tenho fé na existência de Deus. Certo, manos e minas? Esse é o lance. Crer para conhecer. Então, essa crença, ela é uma pré-razão. Basta ter só a crença na existência de Deus? Basta, lógico, né? Basta. Porém, com a ajuda da razão, essa crença, essa fé, se fortalece ainda mais. Essa é
a iluminação da qual Agostinho está falando? Quando houver em cada um de nós, quem mesmo? José de carne e osso. Não, brincadeira, vocês já estão cansados. Né? Quando houver essa identificação suprema entre crer e conhecer, é como se Deus, propriamente Deus, lançasse um raio de luz. Essa é a teoria da iluminação. É quando, né, a iluminação ela tem diversos significados, né? Ela vai ter inclusive essa palavra, né, iluminação. Ela vai ter inclusive significados psicanalíticos maravilhosos. Você que manja de literatura, a ideia de iluminação ela aparece no modernismo com a Clarice Lispector. A ideia de insight, é que vai recebendo outros nomes, né? Mas essa é a ideia. Teoria da iluminação. Então esse que é o ponto aí do Santo Agostinho. Essa junção que não pode ser desfeita, ou que não deveria ser desfeita. Quanto mais atado estão os nós, de um lado da crença, da fé, e do outro da razão, quanto mais entrelaçados eles estiverem, mais no caminho da verdade eu vou andar. Mais certeza da existência de Deus eu terei. Mais, ou melhor, muito menos chances de seguir o caminho do pecado. Porque o cara não vai seguir, né? Aí é aquela ideia mesmo da iluminação. Uma vez a iluminação ocorrendo, chegou, manja do budismo, você chega ao nirvana. Tem vários, né? É o contato direto com Deus. Ah, isso vai acontecer? Não interessa, interessa que deveríamos procurar por isso. É o que Santo Agostinho está falando, tá? Não sou eu. É o que Santo Agostinho está falando. Deveria. Por quê? Porque a vida do cristão é esse, velho. A vida do cristão é esse. A vida de cada um de nós, claro, supondo que todos sejamos cristãos, a vida de cada um de nós é encontrar a Deus. Viver a vida de Deus. Querer, olha, lembrei dessa frase, também muito famosa do Agostinho. A vida de cada um de nós, ela se resume a querer o querer de Deus. Aí você juntou, né? Juntou Ângelo com a divindade. Olha que beleza. É claro que isso nunca vai acontecer, né? Mas esse é sempre a nossa vida aqui, ela está visando lá. Querer o querer divino. E essa é o resumo da nossa função no mundo. Querer o que Deus quer. Escolher o que Deus disse para que escolhêssemos. Essa é a colocação do Agostinho. Certo, pessoal? Então, nós concluímos essa aula sobre o Santo Agostinho. Vocês vão sentir uma diferença muito grande entre a filosofia do Santo Agostinho, que é do século IV, e a filosofia do Tomás de Aquino, que está lá no século XIII. Porque o Tomás de Aquino ele já está no final da Idade Média e
porque o Tomás de Aquino ele vai se basear na filosofia aristotélica. Então, essa filosofia mais intimista, essa filosofia mais subjetiva, costumo falar que o Santo Agostinho ele nos propõe um diálogo interior, né? Eu costumo falar isso. Ele nos propõe um diálogo interior, né? Você lê o Santo Agostinho, parece que você está conversando com você mesmo. E se você levar a sério mesmo, você começa a falar, puta merda, é verdade, não, não é verdade, não é isso, né? Dá aquela treta. Então, gente, e aí vocês vão sentir diferença. Por quê? Porque no caso do Tomás de Aquino, as coisas são muito mais lógicas. Lógicas, elas são muito mais bem concatenadas logicamente do que o Santo Agostinho, né? Tal como Platão e Aristóteles, afinal de contas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então tá bom. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham entendido. A minha ideia não é convencê-los de absolutamente nada, é expor aí o pensamento do Agostinho. Se funcionou para alguns, ótimo. Se não funcionou também, não tem problema. Por quê? Porque esse é o lance da filosofia, né? Ou seja, fornecer a história da filosofia, ela é maravilhosa por isso, né? Ela nos oferece uma quantidade gigantesca de instrumentos conceituais para que a gente possa pensar a nossa própria vida, né? E fazer a cada um de nós filósofos ou filósofas. Tudo bem, gente? Então tá bom. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Até São Tomás de Aquino. Valeu, um beijo.